Bom dia para todos. Então, sejam bem-vindos a esse segundo seminário Imagem, Estética e Cognição, que, aos pouquinhos, como a Dani falou, vai crescendo e a gente acha isso muito legal, muito importante. Fiz questão de participar na primeira edição, eu não consegui participar, mas dessa eu fiz questão e sugeri para a Dani que eu, então, apresentaria, falaria um pouco sobre o nosso laboratório de pesquisa em design visual, o Lab Visual, da FAO. Bom, como alguns de vocês que são aqui da FAO sabem, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP ela tem três grandes departamentos. O maior deles é o departamento de projeto, e os departamentos são responsáveis pelos laboratórios de pesquisa da FAO. Então, o Lab Visual, ele é um dos vários laboratórios ligados ao departamento de projeto, ao qual eu e a Daniela, que coordenamos o laboratório hoje, somos vinculadas. Ele surgiu em 2006. Eu e a Daniela ainda não estávamos aqui. Quem criou o laboratório foram professores ligados ao grupo de disciplinas em design visual, do qual também eu e a Daniela e a Sara e a Eleida hoje fazemos parte. A professora Clícia Mazzilli, que vai apresentar um trabalho aqui para vocês mais tarde hoje, foi uma das fundadoras desse grupo. Outros professores que ajudaram a fundar o laboratório, o professor Carlos Zibel e o Silvio Dvorek, já se aposentaram, mas foram também importantes, participaram efetivamente da formação e da coordenação do Lab Visual nos primeiros anos. Em 2008, quando eu entrei, em seguida a Dani entrou também, nós assumimos a coordenação desse laboratório. Durante algum tempo, o laboratório era mais um projeto, ou uma ideia, ou uma vontade de congregar os pesquisadores desse grupo, enfim, de dar algum tipo de formalidade para as pesquisas que esses professores realizavam de maneira independente. E, em seguida, a gente teve, até por uma questão física, o piso dos laboratórios, eu não sei se vocês já visitaram o laboratório, mas nós estamos aqui do lado do laboratório, exato, se a gente pudesse abrir uma janela ali naquela parede, dava no laboratório. Ele fica aqui no subsolo, tem um corredor com os vários laboratórios de pesquisa da FAO, e um deles é o Lab Visual. Então, nós conseguimos... Bom, e esse espaço, porque o piso dos departamentos estava em reforma, durante alguns anos o departamento de projeto, inclusive todos os departamentos, na verdade, ocuparam aqui algumas das salas que eram salas de laboratórios. Quando a reforma finalmente foi concluída e os departamentos voltaram para os seus lugares, lá para cima, a gente conseguiu um espaço que era pequeno, e agora a gente ocupa um espaço um pouquinho maior aqui, conquistado, graças, então, à atuação dos pesquisadores que participam dos grupos de pesquisa do laboratório. E aqui, então, eu estou olhando o site, estava comentando aqui com a Sara e com a Dani, que já sempre, para variar, os sites estão sempre desatualizados, que a gente precisa atualizar algumas coisas aqui, mas se a gente entrar em membros da equipe, por exemplo, vocês vão ver que o professor Carlos Zibel, apesar de já estar aposentado, ainda aparece aqui. Outras professoras, eu, a Daniela, Clícia e Sara, somos professoras, então, do departamento de projeto. O professor Marcos Braga é um historiador e um designer também, ele é vinculado ao departamento de História e Teoria da Arquitetura e do Urbanismo aqui da FAO, mas ele também faz parte do laboratório, porque uma das linhas de pesquisa do laboratório é exatamente História e Teoria do Design. Então, aqui a gente tem algumas das linhas, Bom, enfim, lógico que a gente tem muitos projetos em andamento, e a gente tem aqui essas linhas, são as linhas de pesquisa credenciadas nos nossos dois grupos de pesquisa, então talvez seja mais fácil explicar assim. Nós temos dois grupos de pesquisa credenciados no CNPq, o grupo Design, Ambiente e Interfaces, liderado pela professora Clícia e pela professora Daniela,
e o grupo de pesquisa História, Teoria e Linguagens do Design, liderado por mim e também com a participação da professora Clícia. A gente participa também de uma rede de pesquisa Memória Gráfica Brasileira, que é uma rede que começou há muitos anos atrás, enfim, quando eu atuava ainda no Senac, enfim, foi exatamente quando eu vim para cá, e da qual participam outros grupos de pesquisa da PUC do Rio de Janeiro, da Federal de Pernambuco, da Federal do Espírito Santo, enfim. E esse, então, como vocês podem imaginar, essa linha de pesquisa em memória gráfica, que tem a ver com história do design gráfico e a evolução, né, das linguagens gráficas, a partir do século XIX no Brasil, né, e também de um passado recente, fazem parte aqui do escopo dessa linha. Outra linha forte e recorrente de investigação é a linha em paisagens tipográficas, e aqui está bem desatualizado esse site em relação a isso, mas paisagens tipográficas é um outro tema. Então, se a gente tem... Eu estava pensando, assim, como é que eu explico em poucas palavras, eu não quero tomar demais aqui o tempo, o que a gente faz no Lab Visual. Não vou entrar aqui em todos, 2 minutos, em todos os projetos, lógico que a gente tem em andamento, mas a gente tem 3 grandes linhas de atuação, eu diria, se a gente puder resumir os nossos interesses. Uma delas é essa questão, então, da memória associada à linguagem gráfica, a coisas impressas, né, imagens estáticas, vamos dizer assim. A segunda linha seria paisagens tipográficas, ou, na verdade, vários estudos, né, sobre a presença de elementos gráficos no ambiente urbano. Né? Então, lógico, a gente está aqui na Faculdade de Arquitetura, como vocês podem imaginar, alguns desses professores, né, a Sara, em especial, e a Clícia, têm formação em arquitetura, e eu também tenho e a Daniela agora participa também comigo de alguns projetos, né, onde a gente investiga exatamente essa relação entre design gráfico e a arquitetura e o ambiente urbano. E uma terceira linha também, que eu acho que agrega várias dessas iniciativas que vocês vão ouvir falar, né, e principalmente o trabalho da Daniela, junto com a professora Cris Aum, que é do departamento do Laboratório de Design, tem a ver com os interesses da Sara e da Clícia também, que é a interface entre design gráfico e artes visuais, e principalmente as vertentes de artes visuais que têm ligação com arte e tecnologia, né, que um pouco do que está aqui a ênfase do grupo de pesquisa em design, ambientes e interfaces também. Então, depois eu acho que com certeza vocês vão saber mais sobre alguns desses projetos, porque tem várias pessoas do nosso laboratório apresentando trabalhos aqui. Vou convidar vocês também, quem sabe no intervalo, quem não conhece ainda, a visitar o nosso laboratório. E vou passar de novo a palavra aqui para a Dani, que vai passar, então, a fala aqui para a nossa próxima convidada, a Fabiana. Obrigada.